ACH 3016. Processos patológicos no envelhecimento 1. Catarata. Os objetivos dessa aula são conhecer a prevalência de catarata ao longo do envelhecimento, identificar as estruturas da anatomia do olho e do cristalino, conhecer o mecanismo de agregação proteica mediado por estresse oxidativo que está envolvido na patogênese da catarata, saber quais são os fatores protetores, os fatores de risco para a catarata e conhecer as etapas da cirurgia da catarata. Esse é um gráfico que mostra a prevalência de catarata nos Estados Unidos para 4 etnias. Então, o que você vê aqui nesse gráfico é que, à medida que você sobe nos estratos etários, a prevalência de catarata na população como um todo sobe. Então, esse é um perfil que ilustra que catarata é uma doença do envelhecimento. Além disso, o gráfico mostra que, para as pessoas que se declararam como brancas, aparentemente, a partir de 70 anos, a frequência é um pouco maior. Seguido das pessoas hispânicas, seguido das pessoas que se declararam como outros. Agora, como é esse perfil no Brasil? Esse é um gráfico feito em um trabalho publicado no Arquivo Brasileiro de Oftalmologia, um trabalho feito por um grupo da Unesp, do campus de Botucatu. Então aqui você vê também o número de indivíduos no eixo Y, os estratos etários, e você vê que ao longo do tempo, a frequência, ao longo dos estratos etários, das faixas etárias, a frequência de catarata aumenta. Esse estudo ele foi feito com 5.555 indivíduos, um número bem alto de indivíduos cobrindo várias idades. E aqui mostra que 209 desses 5.555 eles estão aqui nessa porção que eleva a frequência. Então pode-se estimar que a frequência de pessoas que desenvolvem a catarata é de 4,9% na população toda, certo? Contando as pessoas jovens que não são portadoras da doença. E, mais uma vez, ilustra-se que a catarata é uma doença do envelhecimento. E já dá mais ou menos o que seria o início, né, por perto dos 50 a 59 anos. Nesse estudo, comparou-se a frequência de catarata em homens, male, e mulheres, female. O artigo ele foi publicado em inglês, né? Enfim. Mas o que você pode tirar dessa informação aqui é que 60% das pessoas retornando, 60% desses 209 indivíduos com catarata, eles são mulheres e 40% são homens. Então a catarata é mais frequente nas mulheres. Agora, como é que surge isso e o que está associado à catarata? Para entender um pouco melhor isso daí, é necessário falar da anatomia do olho. Então essa é a anatomia do olho. O olho ele é envolto por uma região chamada esclera, uma região branca, é o branco do olho, que vai cobrir o globo ocular. Abaixo disso existe uma região, um tecido chamado coroide, e abaixo do coroide a porção amarela, que é a retina, onde se forma a imagem. A fóvea é uma região rica em neurotransmissores e tem sensores ópticos, né? E aqui está o nervo óptico que carrega o sinal das células ópticas que detectam a luz. Isso daqui vai para integração em gânglios neurais e daí para o cérebro, onde é processada a informação. Bom, mas o olho nada mais é que uma caixa onde você projeta uma imagem, como se fosse uma câmera fotográfica. Então, toda câmera tem uma lente. E aqui seria a caixa, a imagem projetada no fundo da lente. A lente está aqui, indicado, né? O nome da lente é o cristalino. Íris. Íris é aquela porção do olho que permite abrir e fechar, né? E aí a porção do olho que você vê é a pupila. Então a íris que faz isso. Eu consigo controlar a abertura e fechamento da íris com substâncias químicas, né? Todo mundo que foi ao oftalmologista já passou por um processo de dilatação de pupila e sabe como isso funciona. E aqui
na superfície do olho existe uma região chamada córnea. Essa região contém células que aproveitam diretamente o oxigênio do meio e protegem tudo isso daqui de infecção bacteriana. Sem a córnea, as pessoas não conseguem ver, porque você vai ter infecção e o olho ele se perde. Agora, detalhando a lente. Isso aqui é a lente, o cristalino humano ao nascimento, at birth, no nascimento. Então, o que é o cristalino? Toda parte do seu corpo é constituída de células. Então, cristalinos são células, e essa é a forma com que essas células estão organizadas. Então, aqui você vê que há uma região, uma camada chamada cápsula, abaixo disso uma região chamada epitélio. Cada coisinha dessa branca é uma célula. O ponto preto é o núcleo da célula. Aqui você tem células fibrosas primárias no centro, e aqui você tem essas células em forma de arco, que são as células fibrosas secundárias. Essa estrutura aqui permite que você consiga fletir essa lente para você acertar o foco da imagem do seu interesse. As nossas células, elas têm as células cristalino, elas têm um número muito pequeno de organelas, e as organelas que ele tem são muito diminutas, e a transparência disso é quase 100%, assim você consegue ter o máximo da passagem de luz. Então, no fim, o que a gente está falando é de um ambiente celular, e no ambiente celular nós sabemos que tem proteínas. As proteínas vão fazer alguma coisa ali, vão fazer, por exemplo, metabolismo para a manutenção dessas células, né? Vai pegar substrato, então, por exemplo, a glicose do sangue é metabolizada nessas células, e isso dá energia, ATP energia, para fazer a manutenção dessas células e elas poderem existir aí, para permitir a visão. A catarata está associada a várias mutações em vários genes. Então aqui eu pego um detalhe, né, que seria o lente, aqui é uma célula da lente, e aqui ele mostra grupos de genes onde há mutação. O principal grupo é dessa família aqui, cristalino. E essa família é dividida em três: alfa-cristalino, beta-cristalino e gama-cristalino. Então, por exemplo, alfa-cristalino tem esse gene CRI-AA e o CRI-AB. O beta-cristalino, CRI-BA1 e o gama-cristalino, CRI-GC. Então, todos esses genes codificam proteínas importantes para poder dar a flexibilidade da lente e proteger a lente, por exemplo, dos radicais livres que causam envelhecimento da lente. Então, se eu tiver mutação nisso daqui, a lente envelhece mais rápido, a catarata surge mais cedo. Além disso, o que vamos mostrar em slides mais à frente, proteínas de membrana são importantes. Então, todas essas proteínas que estão, por exemplo, trabalhando entre contato entre células, que são as conexinas, né? Que são proteínas que permitem o contato célula com célula, ou proteínas de membrana endógenas dentro da célula, ou outras proteínas de membranas que estão envolvidas na catarata. Se elas têm mutação em seus genes, pode levar a doença. Existem outras proteínas relacionadas ao metabolismo, então significa que se eu tiver problemas metabólicos, leva a catarata. E fatores de transcrição, que são proteínas que migram do citoplasma para o núcleo para ativar a expressão de alguns genes, a produção de alguns genes, por exemplo, a produção desses genes aqui. Então é óbvio que se esse gene dá problema, a pessoa tem catarata, mas se essa proteína que ativa um desses genes dá problema, eu também teria, né? Então os fatores de transcrição têm um papel importante, e as proteínas do citoesqueleto são importantes, algumas, né? Porque o citoesqueleto vai dar suporte, estrutura à célula que é necessário para a sua contração e focalização, trabalho como lente. Então, sim, existe uma origem genética para vários tipos de catarata. Essas são as mutações, os genes em que mutações já foram caracterizadas. Agora, como é que ocorre isso? O mecanismo mais simples que já explicaram sobre a formação de catarata está relacionado à proteína alfa-cristalino. A proteína alfa-cristalino, ela é uma proteína oligomérica, ou seja, ela não existe sozinha, mas ela existe como um grupo aqui, no caso um grupo de 7, né? Que ela pode estar em dois lugares. Ou ela pode estar na membrana, então essas duas linhas aqui são a membrana da célula da lente,
ou ela está no citoplasma. E ela pode ficar fazendo isso, ela vem um pouco para cá, um pouco para lá, mas em geral ela é mais residente do citoplasma. Aqui o que você vê é que essa membrana ela permite o fluxo de metabólitos, tanto os metabólitos bons, que vão dar substrato e as condições para as células da lente gerar energia, quanto os metabólitos que são de descarte, que a célula não quer mais, e isso vai para a excreção pelos microcapilares, daí para a excreção renal normal. Agora, isso é a lente do jovem. O que acontece quando a pessoa está mais velha? Então a gente está imaginando agora o indivíduo que começou com 50, 49 anos, né? Aí acontece o seguinte, eu não diria necessariamente aí, mas ao longo da vida, essa pessoa teve contato, eu posso antecipar esse efeito, claro, mas vamos imaginar que tivesse sido só nessa idade. Ela começa a ter cada vez mais e mais contato com fatores que danificam as proteínas da lente, que são essas proteínas vermelhas aqui. Então, essas proteínas da lente danificadas vão prejudicar a função da lente. Então, o que acontece? A proteína cristalino, ela tem duas funções, né? A proteína alfa-cristalino, né? Uma função dela é ficar trocando entre a membrana e o citoplasma. A outra é uma função que a gente chama função tipo chaperona. Lembra das chaperonas da aula de Parkinson? Então, chaperonas são as proteínas que renovelam proteínas mal enoveladas. É isso que está escrito aqui, né? Chaperone-like activity, né? Esse CLA quer dizer isso. Que essa proteína cristalino, ela vai tentar atuar como chaperona. Então, o que ela faz? Ela tem duas opções. Bom, eu quero me desfazer disso. Ela vai tentar enovelar isso. Então, ela pode formar um agregado com isso daqui. Então, eu retirei isso para não ficar agregando essas proteínas umas com as outras no citoplasma. Formei esse HMWC, que em inglês é High Molecular Weight Complex, ou complexo de alto peso molecular. Então, são um complexo proteico. São várias proteínas formando um grande agregado proteico. Mas não ocorre só com a alfa-cristalina que está no citoplasma. As da membrana também. E aí o que elas vão fazer? Elas saem, se associam com as proteínas danificadas, por várias razões, a gente vai saber quais são as razões que danificam, mas ao associar com elas, ela tem essa capacidade de transitar, então ela volta para a membrana. Mas uma vez que ela vem aqui com essas proteínas, ela não sai mais. A associação à membrana é permanente, porque eu tenho agora a minha proteína alfa-cristalino com uma proteína que agrega. Essa proteína que agrega na membrana vai tender a ficar mais agregado. Então, eu tenho uma mudança permanente na lente. Isso no indivíduo de idade média, né, mediana, né, 40 e poucos até 55, 45, 55. Bom, e aí? Quando a pessoa vai ficando mais velha, esse processo da atividade tipo chaperona da proteína alfa-cristalino, ele se exacerba. Então, ela vai começar a se ligar a mais proteínas, e essas proteínas se associam mais e mais à membrana. Mas veja bem, a membrana é por onde passa um fluxo de metabólitos benéficos para a célula e aqueles que ela quer descartar. Isso vai começar a prejudicar esse tráfego de nutrientes, e isso pode levar a um dano mais grave da lente. E aí o que acontece é que, pelo fato de eu ter muitos agregados, então não tem um citoplasma em que está mais livre, essas coisas são um pouco mais viscosas, esses agregados aqui, eles vão ficando macroscópicos. E aí eles se tornam uma estrutura opaca. E por isso a gente chama de essa opacidade de catarata, né? E por isso que você vê a catarata. Na verdade, o que você vê é um resultado da agregação de proteínas. É isso. Agora, vamos lá. Então, eu disse que quando a pessoa tem idade média, esses processos ocorrem aqui, né? Mas eu posso ter antecipação disso. Se a pessoa ela tomar algumas atitudes inadequadas, eu posso trazer isso mais para cá, para idades mais jovens, complicar. Né? Então, tem indivíduos que 40 e poucos anos já fazem cirurgia de catarata. Tem indivíduos que só vão fazer isso com 60, 70 e pouco. Bom, mas então a pergunta aqui
Quais são esses fatores que levam ao problema? A formação dessa barreira que vai dar problema no fluxo metabólico e aumentar a opacidade da lente? Vamos estudar um mecanismo, né, por trás disso. Bom, toda célula metaboliza seus substratos. Então, aquele metabólito lá do fluxo metabólico, ele, por exemplo, glicose que está no seu sangue, entra na célula. E a célula vai metabolizar isso daí. Ao metabolizar isso, dependendo da quantidade de substrato disponível, então vamos pensar numa pessoa que tem diabetes, por exemplo, ele tem muita glicose no sangue, então tem muito substrato. Então eu vou produzir mais desse íon superóxido, que é um radical livre subproduto do metabolismo. Isso ocorre também em pessoas que, por exemplo, têm uma dieta muito rica em carboidratos, que tem aqueles picos de insulina, em picos de glicose muito frequentes no sangue, certo? Esse superóxido é um radical livre, mas a gente aprendeu na aula desse Parkinson que nós temos uma enzima chamada superóxido dismutase, a SOD, que converte esse O2 pontinho menos, superóxido, em água oxigenada, que é tóxico, mas é bem menos tóxico. Então, isso daqui não vai danificar a proteína, isso vai. Se isso danificar a proteína, o alfa-cristalino sai da membrana e se liga e volta para a membrana e não sai mais, aumenta a opacidade. Mas isso daqui nós sabemos que dá problema. Nós vimos na aula de Parkinson que se o indivíduo tiver uma dieta inadequada de íons ferro, o ferro, farinha enriquecida com ferro, ácido fólico, certo? As nossas farinhas elas são com baixo teor de ferro. Mas se você comer grandes quantidades de alimentos que contenham ferro, inclusive essa farinha, então não comer o que é adequado para as necessidades diárias, terá um excesso de ferro. E esse excesso do ferro faz com que a água oxigenada reaja com ferro 2, converte ferro 2 em ferro 3, ele oxidou, né? Perdeu elétrons, ele ficou positivo, e a água oxigenada convertida em OH- e OH ponto. Isso se chama reação de Fenton. E esse OH pontinho é o radical hidroxila ou radical hidroxil. Isso é um radical livre. Eu tentei retirar esse radical livre, acabei produzindo outro, e esse daqui não tem enzima para resolver. Isso vai atacar a lente, ele pode atacar diretamente a lente, ele pode atacar as proteínas do citoplasma, fazer com que o alfa-cristalino saia da membrana e leve à formação do agregado, que se fixa a membrana de novo e aumenta a opacidade. Tabagismo, né? Além da alimentação muito rica em carboidratos, o tabagismo também é um fator, já foi associado, né, com a catarata. Muito provavelmente isso deve ter alguma coisa a ver com o aporte de oxigênio no sangue. Radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela pode levar à formação de radicais livres. Então, no citoplasma das células da lente, eu tenho proteínas saudáveis, proteínas normais, e todos esses fatores aqui vão atacar essas proteínas. Radiação violeta, o superóxido, o tabagismo e o hidroxil, o radical livre hidroxil. Todos esses caras vão pegar a minha proteína intacta, que permite uma lente transparente, e oxidá-la. Então as proteínas agora ficarão oxidadas. Alfa-cristalino não vai gostar disso, porque ela tem uma função tipo chaperona que permite que ela renovele a proteína. Na maioria dos casos ela é bem sucedida, nem sempre, né? Então, das vezes que ela é bem sucedida, ela renovela, tudo bem. Quando ela não é, ela pega, por exemplo, eu vou degradar isso aqui via proteassomo, que bom, a proteína foi degradada, a função do cristalino restaurada. Mas eu comentei com vocês que com o envelhecimento, a quantidade dessas coisas ela aumenta. Então, o próprio proteassomo ele não funciona tão bem com o envelhecimento, né? Então, o número de proteínas oxidadas cresce. Então, eu tenho acúmulo dessas proteínas que se agregam. E elas podem se agregar na membrana, né? Então, o aumento dos agregados de alfa-cristalino ligado a proteínas oxidadas na membrana aumenta a opacidade da lente e isso nós chamamos de catarata. Então, daqui, se você, o profissional gerontólogo, quer dar uma recomendação para alguém, então você não tem dúvida. Então, controle a sua ingesta calórica, principalmente de
alimentos ricos em carboidratos, não fume, controle a sua ingestão de íons ferro e use óculos escuros com proteção UV. Então, com essas medidas aí, você já resolve o problema. Então, você consegue estender o uso da lente. É óbvio que com o envelhecimento, mesmo a pessoa que foi mais cuidada acaba sendo alvo dessas coisas, ou porque ele é o fumante passivo, ou porque ele não conseguiu controlar a quantidade de íons ferro, né? Mas enfim, eu estendo a vida útil da lente tomando essas providências aí. Isso a gente vai ver nos fatores protetores, né? Mas vamos ver primeiro os fatores de risco. Então, idade. Nós vimos aí, quanto mais velho, mais provável. Os primeiros gráficos, os primeiros slides. Né? Baixa escolaridade, baixa renda. Bom, isso daí tem várias razões para isso. A pessoa de baixa renda não vai comprar o óculos escuro, por exemplo, talvez não tenha dinheiro para isso. E ela não vai ter acesso às informações nem às condições de comer uma dieta correta. Né? Principalmente agora em que o governo pretende interferir nas recomendações de uma dieta correta. Sexo feminino, nós vimos aí que o sexo feminino é o que tem 60% de frequência e o masculino 40% em relação à catarata naquele estudo da Unesp de Botucatu. Mutação, em todos aqueles genes lá, eu só destaco 2 aqui. Então, por exemplo, uma proteína de membrana, esse KCNAB1, no cromossomo 3, e esse CRIAA no cromossomo, isso aqui é o alfa cristalino, no cromossomo 21. Então, mutação em proteínas conhecidamente envolvidas na catarata leva a catarata. Exposição a raios ultravioleta, tabagismo, etilismo. Há uma correlação entre etilismo e catarata. Já foi mostrado que o álcool ele gradualmente pode levar à oxidação de proteínas. Isso já foi feito. Então é necessário ter um cuidado. Esse consumo tem que ser sempre moderado, né? De moderado para menos. Consumo de carboidratos com alto índice glicêmico. Esse é um problema, porque você está dando mais substrato para a célula e permitindo oxidação biológica. Por isso que o ideal é você consumir carboidratos que estão dentro da célula e não fora da célula. Então, por exemplo, se você consome uma farinha, você tem um carboidrato de alto índice glicêmico. Uma farinha integral, a tendência é ter menor índice glicêmico. Mas se você consome a mandioca está dentro da célula. Então, para tirar aquele carboidrato, você tem que quebrar a célula na sua digestão, na sua mastigação. Então, isso vai dar um baixo índice glicêmico. Batata doce, mandioca, inhame, cará. Todos esses aí que você cozinha e come terão baixo índice glicêmico. Mas produtos farináceos processados têm alto índice glicêmico. Por exemplo, né? Diabetes tipo 2. Então, o indivíduo com diabetes ele vai ter uma alta concentração de glicose no sangue. E isso vai levar ao aumento da oxidação biológica. Então, esses são os fatores de risco aí. Alguns não dá para intervir, né? Isso aqui, de certa forma, você pode controlar. Esse aqui também. Mas a mutação é herdada, então não tem o que fazer. E isso daqui é um problema de saúde pública mais sério. Precisa de intervenção governamental. Isso é a longo prazo, se houver. Hipertensão. Hipertensão também é um fator. Mas aí, o que vai acontecer no caso da hipertensão são outras coisas. Eu não sou fisiologista, eu sou bioquímico, então eu imagino que o que deve acontecer aí é que numa desregulação fisiológica desse nível, você pode ter alguma coisa que vai causar alguma coisa dos microvasos e isso leva à morte das células da lente, porque você vai danificar o microvaso que alimenta ela com os carboidratos. Eu creio que seja isso. Fatores protetores. Consumir proteínas de 100 a 150 gramas por dia. Se a proteína oxidou, então eu tenho que substituir por uma proteína boa. E aí o que está oxidado eu degrado no proteassomo. Então isso é importante. Vitamina C é um antioxidante, então vai diminuir a probabilidade de ter oxidação biológica lá na lente. Você vê que não é uma quantidade muito grande, né? 135 mg por dia não é muito alto. Tem pílulas que vendem a 500 mg, né? 250, né?
Aumentar consumo de legumes. Os legumes, principalmente alimentos coloridos, né? Como, por exemplo, né, abóbora, beterraba, esses alimentos aí eles têm antioxidantes. E isso acaba protegendo as células da oxidação biológica. De novo, mais antioxidantes aí, vitamina E, carotenoides que estão presentes na cenoura, vitamina A ou B, os suplementos com antioxidantes vão ajudar. Então isso está mais resolvendo aquela parte aqui. A vitamina C pode vir, por exemplo, de uma pessoa que tem um consumo diário de maçã, por exemplo, ou de, sei lá, ele gosta de tomar suco de laranja, ou a pessoa gosta de comer banana, mas enfim, ele tem um consumo regular de frutas, e as frutas têm vitamina C. Bom, agora eu gostaria de mostrar 2 vídeos, e um deles, né, o segundo, é a cirurgia em si. Então eu faço um alerta para as pessoas mais sensíveis, talvez você não queira ver esse vídeo, então se você não se sentir desconfortável, você pode pular essa parte do vídeo, mas é necessário mostrar isso para que a formação de vocês seja melhor. Então o primeiro vídeo, ele é um vídeo que vai mostrar uma animação da cirurgia de catarata, para lhe dar uma ideia do evento, e depois nós veremos um vídeo em que mostra a cirurgia de fato. Então esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo vai estar na descrição da aula, você pode assistir depois. Hello. Cataract surgery has one of the highest success rates of any type of surgery. É uma And Mrs. empresa Wilson's operation que was vende no a lente de exception. catarata. Então, It was tá a dizendo complete aí que ele success. fez a cirurgia, que foi um During sucesso. surgery, E aqui a você small vê o que ele incision está was fazendo. Ó. Ele tem o olho do paciente, e eu não sei se você viu que ele rasgou isso aqui. Isso aqui é a lente antiga, ela está opaca. Então ele tem instrumentos que permitem romper a lente, né, no caso seria esse daqui, e aspirar a lente. Esse é um aspirador. Aí vem a pergunta, quando? Bom, logo quando a pessoa é diagnosticada, eu imagino que há uma janela de 4 anos. Não é bom passar desses 4 anos para fazer a cirurgia depois. Por quê? Você já deve imaginar, quanto mais tempo demorar, maior o número de agregados formados. Então, mais difícil será de promover esse rompimento da lente. Então, você quer a lente que tem uma consistência fácil da cirurgia, senão você vai tornar a cirurgia mais difícil. E é óbvio que você não gostaria de passar por uma cirurgia com complicações, do tipo infecção, pelo fato de excesso de manipulação de uma das partes mais sensíveis, que é o olho. Então ele faz a incisão, e aqui você vê com o aspirador ele vai aspirando os fragmentos da catarata. É essa a cirurgia. Então ele fragmentou, e aí você tem o olho aqui sem nada. Né? Deixa eu repassar isso mais uma vez. Então ele fragmenta aqui, e aí o olho fica assim. Né? Por que o olho está com vermelhão? Consigo ver o fundo do olho vermelho? Porque a pupila dessa pessoa ela é dilatada. Você vê que ela está aqui em volta, né? Está bem dilatada. Você tem que dilatar justamente para ver isso. E quando ocorre essa cirurgia, não pode ficar nenhum fragmento. Se tiver, a cirurgia tem que ser retomada. Né? Aí vem a segunda parte, que é adicionar a lente. Aí ele vai falar da lente, I chose the Acrosoft single piece for her. This unique lens is crafted entirely. Isso é a lente, né? A lente de acrílico, e aqui ela tem esses ganchos. Esses ganchos são usados para posicionamento. É importante posicionar muito bem essa lente, porque as lentes elas têm um centro, né? Então você tem que centralizar, você tem que saber o centro da lente biológica do indivíduo. Então isso tem que ser determinado durante a cirurgia, para parear o centro da lente artificial com o antigo centro da lente biológica que foi removido. Então essa é a lente. Essa lente ela é flexível, então posso colocar ela em um objeto cirúrgico que permite colocar no olho. E aí aqui mostra, se ele vai apresentar isso, mostra assim. Então aqui você vê que ele está inserindo e a lente ela abre espontaneamente. E depois, com um pouco de ajuste, ele consegue acertar a angulação. E aí ela fica ali.
in its permanent permanente, position né, se to for effectively preciso. focus incoming light Mas rays. ela vai dar um bom foco. The images you see after surgery are crisp and Meu clear. pai passou por essa cirurgia aí e ele disse que é como se você tivesse ele não usa óculos, né? Então ele tem a visão perfeita, né? Então só foi trocar a lente. Ele falou que tem visão perfeita. Ele consegue ver muito ao longe, muito bem de perto. Agora tem um pouquinho que ele tem que usar essas lentes para perto, né? Os óculos multifocal, mas foi muito bom. As pessoas têm uma sensação muito boa, mas elas se tornam muito sensíveis à luz. Então é necessário usar óculos escuros com frequência. E ter muito cuidado, né, na hora de lavar, não coçar Once a cataract has been olho, removed, it can't essas return. coisas todas aí. However, over time, patients may Aí, complain that fala their que vision com has o again tempo, become os cloudy. pacientes podem se This sometimes queixar. common condition, which may occur with Isso any type of pode ocorrer IOL, com qualquer is tipo known as a disso, secondary desses cataract and can be easily treated instrumentos. Aí by a você brief pode ir lá laser no procedure consultório performed e in the com office. laser você resolve isso. O que é isso? Aqui, biologicamente, você começa a ter deposição de coisas, nossas proteínas lá. Então, você, com laser, consegue queimar essas coisas, cauterizar e retirar isso da lente. Então, não tem nenhum problema, né? A lente ela vai ficar lá tranquilamente e raramente é preciso retirar a lente. Agora, nós veremos a cirurgia, né? Então, a cirurgia ela tem várias etapas, então, por favor, se você quer aprender bem isso que é bom para o profissional gerontólogo, dominar isso, embora ele não seja um oftalmologista, mas ele tem que saber como que ele vai orientar isso, né, para um idoso. Então, ele tem que saber muito bem do que se trata. Vamos ver aí a cirurgia. Essa é uma cirurgia feita em Alicante, na Espanha, né? É um grupo em um hospital. Torrevieja, em Alicante. Então, começa a cirurgia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na cirurgia é dilatar a pupila. Então, você vê que a pupila do indivíduo está muito aberta. E é necessário marcar a orientação da lente biológica. Isso já foi feito, sabe? A determinação disso foi feita no consultório médico, o oftalmo sabe muito bem o que tem que fazer e você vê que as marcas estão aqui, ó. Uma delas está aqui e a outra vai estar para cá. Eu preciso disso para orientar a lente artificial. Elas têm que estar na mesma orientação, senão você vai ter problema do posicionamento do foco, né? Que tem que focar no mesmo lugar lá no fundo da córnea. Então você vê que aqui ele faz uns furos, então ele só está confirmando aqui com o paciente se está tudo bem. Isso é tudo feito com anestesia local. Aqui ele aplica um fluido chamado viscoelástico. O que é esse viscoelástico? É um fluido denso que a função dele é preencher o espaço para o momento em que eu retirar a lente. Vai ficar um espaço, uma lacuna aí. Então eu coloco o fluido, eu consigo retirar a lente e não desaba o olho, né? E também para manter essa estrutura mais, como eu posso dizer, mais rígida durante o procedimento, né? Menos fluida. Então ele está aplicando aí esse fluido viscoelástico, então ele está espalhando, então, e aí vem a incisão. Essa incisão, ela é pequena, de 2 milímetros, parece grande, mas enfim, se você comparar isso com a escala do olho, né, isso é pequenininho. Aí é feita a incisão. Pronto. Não mais que isso. Agora sim, ele vai fazer a capsulotomia, né? Eu vou fragmentar o cristalino danificado. Então você vê que ele sempre tem um furinho adicional aqui, né? Isso aqui é para você não ter problema para poder colocar coisas, instrumentos e tirar. Então esse aqui eu não tenho esse efeito de vácuo, né? Pode ser perigoso, então ele sempre abre um. Então ele vai começar a remover a lente. Então você vê que ele está usando outra ferramenta, ele está tentando tirar. Você vê que ele está percorrendo a borda da lente com essa pinça, de uma forma circular. Então a lente já deve estar solta. Aí ele põe mais um pouco de hidratação com fluido. Hidrata na parte interna.
hidrata a parte externa. E agora ele vai fazer a remoção. Aqui, no lado direito, é o succionador. E aqui é aquela coisa que eu falei, que é necessário para você não criar aquele vácuo lá e permitir remover essas ferramentas na forma mais tranquila possível. Então ele vai implantar lá, não sei se vai ficar fácil de você ver, pode se aproximar da tela aí. Ele já começou a aspirar, você vê que esse fragmentinho já saiu, aí ele vai mexendo. Ó, aqui já começou a ficar maior o buraco do que ele aspirou. Ó, agora você viu que já começou a primeira aspiração, já saiu uma parte, já saiu mais outra parte. Olha aqui, ó, você vê os fragmentos na borda? Por toda a borda tem fragmentos, né? Esse aqui é o que sobrou, eu tenho que retirar isso, porque isso não pode ficar. Isso vai atrapalhar a pessoa, né? Ela não vai ter condições de visualizar. Olha lá, agora ele sim vai aspirar a maior parte da lente nesse momento, com o aspirador. Essa pessoa foi para a cirurgia no momento certo. Você vê que está muito fácil. Ele não teve dificuldade de fazer isso. E aspira muito fácil, está fluido a lente, né? Como eu disse, do momento que é diagnosticado, a pessoa tem uma janela de mais ou menos 4 anos. Não é bom passar. Ocorre a cirurgia de qualquer jeito? Sim, mas ela se torna demorada e mais arriscada. Mas, em geral, não é uma cirurgia de risco, né? Então ele está aspirando os fragmentos lá, hidrata. E aí ele não vai mostrar tudo, mas aqui você vai ver que já está mais limpo, né, a borda. Né? Aí ele está irrigando e aspirando o que ele chama de os restos, né? Os fragmentos remanescentes. Ele está aspirando esses fragmentos aí. Tem mais um fragmento meio grande ali. E um na borda. Ok. Bom, para não desabar, porque eu tirei, né, eu já tinha colocado viscoelástico no começo, vou adicionar mais viscoelástico para manter essa estrutura do globo aí. Veja aqui a segunda marcação da orientação da lente. Né? Então ele vai colocar lá o viscoelástico para manter o volume da região onde eu vou implantar a lente. Porque o volume reduziu. Né? Então você vê o olho está bem dilatado, a orientação são esses dois pontos roxos. Eu consigo ver o fundo do olho, a retina. E agora ele vai implantar a lente. Então aqui ele só está verificando se a orientação está ok. Né? O que ele está vendo é o seguinte, está vendo aqui, ó, casa no 0 e aqui deve bater, é que está deslocado um pouco, em 180 graus. Daqui até aqui, e isso tem que dar exatamente 180 graus. Ele só está comprovando isso. Né? Aqui. Essa é a ferramenta que ele vai utilizar para injetar a lente. A lente está aqui em amarelo. Ela não é amarela, mas é um fluido para indicar onde ela está. Esse fluido depois ele se dilui no globo. Vai injetar lá, vai implantar, saiu, ela está lá. E você vê que ela sozinha vai se reorientando. Mas é óbvio que ninguém vai esperar isso. Aqui ele está pegando por aquelas alcinhas dela e posicionando a lente com a orientação das marcas desenhadas no globo ocular. Você tem que usar isso justamente para dar aquele mesmo de 0 a 180 lá. Então tá pronto. Agora eu só vou finalizar a cirurgia. Ele confirma se a orientação está correta. Então aqui ele quer ver se casa as marcas da lente com as marcas que ele fez. Eu não consigo ver as marcas da lente aqui, deve estar muito pequeno, né? E o médico, ele não tem essa visão que a gente tem. Ele tem uma lupa, né? Como se fosse um microscópio, né? Então ele tem uma vista muito maior que essa daí, muito mais proximal. Agora sim, ele vai aplicar ele vai aspirar, desculpa, o viscoelástico. Aqui ele tem aquelas marcações da lente para mostrar se está tudo bem, né? Se bate com aqueles 180 graus.
enquanto ele só posiciona a lente no lugar, lá, enquanto ele vai aspirando o excesso, porque agora, você concorda? Eu coloquei viscoelástico aí. Agora, quando eu entrei com a lente, eu adicionei um volume, então eu tenho que retirar o volume. Então ele retira o viscoelástico para manter o volume do globo. Depois de retirar isso, ele confirma se a orientação está correta, afinal de contas, se ele mexeu. E ele vai adicionar agora, não sei se você consegue ver meio turvo aqui, um composto que vai selar as suturas, né? A abertura de 2 milímetros aqui e a outra que ficar nessa região aqui. Ele só está fechando a região da incisão com isso. Verifica, claro, tudo que você vai fazer, você tem que verificar se não prejudicou a orientação da lente. Você está sempre introduzindo coisas lá, né? Aí ele comprova, está tudo bem. Não tem nada errado. Aí ele joga acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, certo? E ela vai bloquear esse efeito do dilatador de pupila e vai permitir que o olho contraia. Então o olho vai conseguir contrair, a pupila vai contrair e ela fecha, porque tem luz incidida nela. Eu vou voltar um pouco. Observe o tamanho da pupila. Quando ele adicionar acetilcolina, ela vai retrair. Então observa aqui. Ela vai dar uma retraída gradual. Ela já está ficando bem pequenininha. Normalizando o seu tamanho. Pronto. Aqui está a equipe que efetuou a cirurgia. Parabéns. Mais uma cirurgia bem sucedida. Então essa é a cirurgia de catarata. É importante, como profissional gerontólogo, você saber isso para informar a pessoa. Ela pode ter várias dúvidas, mas acho que o que é mais importante é como vocês trabalham na prevenção, então saber aquele slide lá dos fatores protetores, saber do mecanismo e poder explicar a cirurgia de uma forma que a pessoa não fique tão preocupada. Uma cirurgia rápida, dura o quê? 15 minutos, isso daí, né? E saber aquele intervalo dos 4 anos depois do diagnóstico, para não ir muito longe e tornar a cirurgia complicada. Resumo, a prevalência da catarata aumenta com o avanço da idade. É uma doença do envelhecimento. O cristalino é uma estrutura do olho que constitui uma lente que dá capacidade de foco à visão. Claro que os músculos que estão ali também vão ajudar a contrair a lente, né? Então você vai perguntar como é que a lente implantada vai se integrar aos músculos, são aqueles ganchinhos lá. Vão fazer isso. Claro que essa é uma lente fixa, né? Ela não, a nossa lente biológica ela é móvel, ela consegue fazer vários outros truques que essa gelatinosa não consegue fazer tão bem, mas a limitação é muito pequena, então quase imperceptível. Então acaba sendo um novo olho, né? A causa. Radicais livres oxidam as proteínas normais do cristalino, formando proteínas oxidadas, que agregam e aumentam a opacidade da lente. Fatores de risco. Idade, exposição a raios ultravioleta, tabagismo, diabetes tipo 2 e hipertensão. Fatores protetores, consumo adequado de proteínas e vitaminas antioxidantes. E a cirurgia da catarata remove o cristalino opaco e o substitui por uma lente corretiva. Então tem todo aquele processo que nós vimos, dilatar a pupila, fazer incisão, fragmentar o cristalino, aspirar os fragmentos, inserir a nova lente, fechar, enfim, né? E adicionar acetilcolina para recontrair a pupila. Bom, esses são os trabalhos que eu utilizei para produzir essa aula. Então, aqui eu acho que esse aqui é interessante, porque aquele trabalho do pessoal da Unesp de Botucatu, acho que vale a pena você saber o que está acontecendo aqui, né? Nós temos poucos, esse é um trabalho fantástico, são mais de 5.000 pacientes, né? Mas o ideal seria a gente fazer isso periodicamente para acompanhar, né, como está a nossa população e em mais cidades, né?
Então isso aqui é importante para você. Aqui mostra as mutações genéticas relacionadas ao problema do cristalino. Aqui tem o mecanismo daquela atividade tipo chaperona, né, que a gente viu, que pelo fato de a proteína alfa-cristalina ser assim, ela acaba se agregando com as proteínas oxidadas na membrana da lente. E se você quiser conhecer uns marcadores da doença da catarata, então você vem para esse Clinical Chemical Acta. Mas para mim, se eu acho que você pode começar aqui, e se você quiser aprofundar um pouco mais, venha para cá, porque aqui fala do mecanismo, né? O resto acaba sendo uma complementação para as pessoas que têm interesse em entender isso mais a fundo. Assim concluo a aula de catarata.